Oi, vamos lá para nossa leitura do dia, capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Gênesis. Tá, então vamos lá. Olha aqui de novo, é muito amor por essa mãe. Tá, bebê? Tá. Melissa, olha aqui. Tá, deu. Tá. Só um pouquinho. Tá. Capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tenda. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contra o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano, veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Uzins em Ã, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até o Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Astezoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão.
Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo que lhe deu Abrão o dízimo. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, o dízimo é a 10ª parte de tudo que tu tem, tá? De tudo que tu ganha. Então, disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Esses que tomem o seu quinhão. Então, Abrão, aqui a gente vê que, né, eles foram para a cidade, para uma cidade, e o faraó viu que a Sara era muito bonita, né, e ele, é que eu tô olhando aqui, não, minto, isso foi eu. E aí eles começaram a prosperar na terra, né, lá do faraó, começaram a prosperar, só que tava tendo briga entre eles, né, então, entre o sobrinho de Abrão, o Ló, e Abrão. Então, eles foram cada um para um lado, e Ló viu a cidade, os campos de Jordão, que é perto do rio, então, né, com certeza tinha mais terra, tinha mais pasto, tinha mais fruto, né? E Abrão acabou indo para o deserto. Só que nessa região de Sodoma e Gomorra, onde para lá foi, era uma terra onde tinha muita violência, os homens eram muito maus. E aí, outros reis da região fizeram guerra contra os reis, alguns reis, inclusive de Sodoma e Gomorra, e acabaram pegando Ló. E aí foram para Abrão, que era muito próspero também em soldados, em guerreiros, e foram lá e recuperaram Ló. É muito interessante que, tipo assim, Gênesis, ele vai te contando a história, e algumas são histórias. Tudo a gente pode trazer para nossa vida, né? Mas é muito importante a gente ter esse entendimento da história, que é muito legal, assim, é muito rica, ela é muito bonita, porque Deus está sempre com Abrão, né? Abrão foi um escolhido e Deus foi capacitando Abrão, porque Abrão ele saiu da terra dele com 75 anos, então Abrão já era um senhor de idade, e Deus foi capacitando Abrão e foi sendo fiel a Abrão e foi estando junto com Abrão, né? Porque ele sabia que ele teria muitos descendentes. Lembrando que Sarai, mulher de Abrão, era estéril. Então amanhã a gente vai ver mais um pouquinho então dessa história, que ela é muito linda, tá? Beijo!